vou começar hoje fazendo a CRMS, ó. É pra você dormir legal. Porque o tema de hoje é sobre o sono. Você dorme legal? Você ronca? Você é aquela pessoa que dá 5 minutos na cama e já está... O que tem? Meu pai é assim. Meu pai, às vezes, ele... E meu pai não tem... Eu vou já contar do meu pai. Então, se você é essa pessoa que ronca, nós vamos falar sobre esse tema que é muito sério hoje, que é o ronco, com a doutora Alessandra Kuskowski. E ela vai contar um pouquinho da especialidade dela, que eu achei interessantíssimo, porque, gente, dormir é legal, dormir faz bem, e ter saúde do sono, cara, faz uma diferença na tua vida, que misericórdia. Tudo bem, Alessandra? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, nós estamos gravando isso de dia, né? A gente acordou faz pouco tempo, e então a gente já passou por esse ciclo do sono, e espero que tenha passado bem. Eu tô brincando, porque o meu pai, eu não sei se ele faz isso ainda, mas ele tinha um negócio que era assim, ó. Dava uma explosão assim. E meu pai até hoje é o cara que tá no sofá dormindo, a TV tá ligada, minha mãe muda o canal, eu tava assistindo. Então meu pai é essa pessoa. Alessandra, obrigado por estar aqui hoje. Olá, Diego, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouco dos meus conhecimentos, né? E ajudando as pessoas a entender melhor o processo do sono e como faz bem dormir bem. Nossa, muito. Como é que é a tua especialidade? Conta pra mim assim, você é... Então, eu sou dentista. Ai, que tá, eu achei estranhíssimo isso. Como assim é dentista? Então, minha formação, minha graduação é odontologia, sou dentista. A minha especialização primeira é ortodontia, tá? Então, são todas especializações que eu acabei tendo ao longo do tempo que me fizeram chegar até aqui no sono. Então, depois da ortodontia foi a ortopedia, que trabalha com a questão óssea. Depois a questão da odontologia miofuncional, que trabalha músculos da face. E depois a odontologia do sono. Então, todas essas especialidades me capacitaram a diagnosticar melhor o paciente e entender por que está acontecendo esse distúrbio do sono. E hoje tem pouca gente falando a respeito, mas muita gente sofrendo. Então, estou aqui para ajudar nessa questão, né? Então, para dizer que é um distúrbio, roncar, ter apneia, o bruxismo, a respiração bucal, que acontece muito, acomete muitas crianças também, né? Então, não é uma coisa só de pessoas idosas, mais velhas, né? Como você relatou do teu pai. É muita gente sofrendo disso mesmo. Então, eu quero passar informação para que as pessoas procurem atendimento para todo mundo dormir bem, que dormir bem é fisiológico. Muito bem. E aí eu pergunto, por que roncamos? Por que roncamos? Então, roncamos por quê? Pode ser que o nariz não esteja 100%, então ali temos uma ajuda do nosso otorrino, nosso médico especialista nisso. O nariz tem que estar 100% funcionando para que nós tenhamos uma boa respiração nasal. Porque simplesmente o hábito de você abrir a boca e não respirar pelo nariz, você pode provocar uma obstrução na região da orofaringe, que é na região da garganta, né? Pra entender melhor. Tipo, as pessoas têm o nariz meio ruinzinho, meio entupido, não sei o que, vai fazer esse ato de abrir a boca, é o que vai tapar o rolê ali. Obstrui ali. Outra situação é uma questão anatômica. Mesmo que vocês tenham um bom selamento labial, né? Respira bem pelo nariz, você pode ter uma região anatômica que não favoreça a situação. Ou seja, você tem um estreitamento. Isso é um defeitinho de fábrica. Onde esse estreitamento? Lá na orofaringe, lá na região da garganta. Então, você tem o estreitamento mesmo respirando bem pelo nariz. Outra situação é a obesidade. Questão, quando você ganha peso, infelizmente, é do cabelo até o dedão, né? Então, você engorda de uma forma geral e você acaba adquirindo gordura na região da orofaringe, que diminui a região da respiração. Outra situação é o envelhecer.
O envelhecer provoca flacidez dos tecidos, né? Então, é todos os tecidos, inclusive... Ai, gente, isso dá uma depressão. Não, Isso então... dá uma depressão, o que nós Alessandra. temos que entender? Tem tanta coisa flacidando na minha vida. Eu sei, eu te É entendo complicado, perfeitamente. entendeu? Eu te entendo perfeitamente, né? Então, isso, hoje em dia, graças à tecnologia, à evolução, ao conhecimento, medicação, nós estamos envelhecendo bastante, né? Então, a média, que antigamente era 60, 70 anos de vida, hoje em dia as pessoas já vão para 80, 90, 100. Eu tenho pacientes que relatam, eu quero até os 130 viver. Eu falei, então vamos lá, vamos correr atrás para conseguir você te ajudar a ter essa longevidade toda. Então, esse é o objetivo, envelhecer, né? As pessoas estão envelhecendo, mas o objetivo é envelhecer bem, né? Não com doenças, nem com comorbidades, com dificuldades. Então, aí está a nossa situação. E posso adiantar uma pergunta? Pode. Por que dentista? Tá? Você quer saber Eu achei estranhíssimo dentista. Eu sou dentista, mas trabalho com sono. Exatamente. Né? O pessoal, o que tem a ver? O que tem a né? ver? O que tem a ver? Tá. Então os pacientes chegam muito para mim e falam: eu tô aqui para saber o que tem a ver dentista com tudo isso. Então, vamos lá. A maioria dos pacientes procura realmente médicos, tá? Então, médicos do sono, médicos otorrinos, médicos neuro, psiquiatra, porque estão com os distúrbios do sono. Porém, dentre os tratamentos que existem hoje, então, que podem ser cirúrgicos, podem ter indicação do CPAP, que é um aparelho de pressão positiva que você usa para dormir. Dentre esses, tem os aparelhos intraorais, que somos nós, dentistas, que colocamos. Então, assim, o médico não tem a capacidade de fazer um diagnóstico de boca, nem de arcada, nem de... vamos dizer assim, de musculatura da língua, isso é da capacitação de dentista. Então, muitas vezes eles indicam realmente os dentistas, olha, você tem que passar por um dentista que ele vai fazer o aparelho intraoral para você. É o aparelho que você precisa. Ou, né, passe por uma avaliação quando é criança, porque você precisa de uma ortopedia, né, fazer um tratamento que trabalhe com estímulo de crescimento ósseo na região da boca. Então, por isso, dentistas somos nós capacitados nessa situação, né? O médico, ele não faz aparelho intraoral, ele não faz aparelho ortopédico, ele não faz moldagem, ele não dá diagnóstico das arcadas. Entendi. Então, por isso aqui estou. Muito bem. Aí você me falou aí de algumas causas que seria obesidade, idade, etc. Um problema fisiológico. Tabagismo e álcool entra nisso também? Sim, por quê? Porque o tabagismo e álcool, ele provoca flacidez dos tecidos. Então ele não é um relaxante, entendi. então assim, as pessoas não fumam para relaxar, não bebem o vinho, né? Quando você bebe vinho, principalmente, ou qualquer tipo de... Você tem um relaxamento maior. Então, se você sofre de ronco e apneia, você vai ter uma noite muito pior. Naquele dia que você bebeu. E quem tem... É muito característico, assim, pessoas jovens que já sofrem de ronco e apneia que fumam. Por quê? Porque ele provoca uma flacidez do tecido muito antes do que seria o natural, né, do envelhecer. Entendi. Quem sofre mais? Quem ronca ou quem está do lado de quem ronca? Com toda a certeza do mundo, quem ronca. Ah, não. Não. Eu sei, eu sabia que você ia dizer isso. Então, geralmente quem reclama mais é quem tá do lado, né? E que bom, porque acaba sendo uma forma de ajudar o Porque às vezes a pessoa nem saca, né? que ronca, né? Exatamente. Não sabe. Então, por exemplo, tem pessoas que dormem sozinhas, então ronca, não tem, né, ninguém. Aí quando vai viajar, quando acontece de se enturmar, aí o colega reclama. Sim. Né? Mas assim, o ideal é que você trate antes do vizinho reclamar. Né? Antes do cônjuge, filhos, né? Eu falo vizinho porque às vezes é os vizinhos mesmo que reclamam. Olha, fulano não tem Gente, como assim os vizinhos que reclamam? Então, como quando assim? a situação tá tão ruim, até os vizinhos reclamam. Gente do céu, é possível isso? Pode, claro. Já pegou um paciente que o vizinho, ele morava no 8º, o vizinho do 12º falou, amigo. Procure atendimento. Vou te dar, ou só põe um cartãozinho embaixo da porta, né? Esse médico, esse dentista me ajudou
né, coloque aí, procure ajuda, por favor. Mas assim, existem situações de ronco que são fáceis de resolver? Por exemplo, você tá roncando, você tá dormindo torto, demônio. Dorme reto, que você sabe. Existem situações que você fala, isso aqui é fácil de resolver. E situações que você fala, pô, isso aqui já vai precisar de um tratamento. Imagino que tenha. Mas tem as situações assim que é só mole, só mudar a posição de dormir e resolveu? Sim, então tem a questão da higiene do sono. Tá? Então, a higiene do sono é você trabalhar com situações que vão facilitar teu sono para você dormir melhor. Tá? Mas, se você tem o ronco já há muito tempo, você tem essa dificuldade respiratória, porque o ronco é uma dificuldade respiratória. Então, eu falo, você roncar você ter dificuldade respiratória não é normal nem acordado nem dormindo. Tá? Então, dormindo você tem que ter, só que dormindo você tem um relaxamento muscular maior. Né, que isso faz parte do processo do sono. Então, chegando nesse momento, você tem que descansar sem roncar. E o ronco, ele não imediatamente, mas a longo prazo, depende da pessoa, vai desenvolver as apneias. E as apneias são paradas respiratórias. Isso pode levar a que tipo de consequência? Muitas, gravíssimas. Tá? Então, as apneias têm alta taxa de mortalidade e comorbidade. Então, assim, você pode ficar doente, tá? Por ter as apneias, ou você pode simplesmente morrer de apneia. Caramba. Tá? Pode morrer de infarto, pode morrer simplesmente porque no momento que você estava tão cansado, ou você tomou um sedativo, de repente, muito forte, que o teu corpo simplesmente não acordou no momento que você teve uma apneia. Então, por isso, tem que cuidar da medicação para quem tem apneias. Cara, tá? que interessante. Então, quando você tem uma apneia, você tem imediatamente uma taquicardia, tá? Imediatamente você tem um super estímulo do teu cérebro. Então, o que ele tá passando para você? Você precisa acordar, porque senão você vai morrer. Então, no momento que você está entrando num relaxamento absoluto, que você está entrando naquela fase REM do sono, que é a fase que realmente repara o teu organismo, você está tendo um super trabalho do teu organismo para fazer você despertar. Então, acontece o contrário do que deveria. Em vez de você descansar, você acaba tendo uma situação de emergência no teu organismo. Então, por isso que desenvolve pressão alta, né, de tantas taquicardia que você desenvolve, né, a cada apneia que você tem, você pode desenvolver depressão, você pode desenvolver ansiedade pelo excesso de estímulo do cérebro, você pode ter dificuldade dificuldade de concentração e de memória por conta da falta de oxigenação do teu cérebro, né, porque quando você tem apneia, você tem queda de oxigênio e aumento de gás carbônico. Então, o teu corpo todo começa a entrar em sofrimento ali por tudo isso, tá? E outra situação você tem um pico de glicose também. Por quê? Porque o teu organismo coloca você numa situação de emergência. Tipo, corre que o bicho vai pegar. Pode dar problema, então, inclusive para quem é diabético? Isso. Então, na verdade, as apneias podem desenvolver diabetes por conta das apneias. Então, você tem picos de glicose e picos de insulina. Então, você pode virar diabético por conta de dormir mal. Ou se você já tem, você pode piorar a situação, né? Por conta... Então, você tem um pico de glicose no momento que você tinha que estar simplesmente descansando, né? Ó, eu tô pegando aqui no celular, tô olhando o celular, vocês não acham que eu tô olhando o celular, tô olhando o Facebook, o WhatsApp, enquanto eu tô conversando com ela, não. É pelo seguinte, enquanto você foi falando, eu lembrei que eu já fiz uma ou outra medição através do relógio do meu sono. Ele faz ali as medições ali das fases do sono. Isso, tem os reloginhos que ajudam. Isso, também, e eu acho muito interessante olhar essas medições. Eu tô pegando uma medição aqui que eu fiz no dia... Eu tô pegando aqui, eu fiz essa medição aqui em julho de 2003, tá? Aí você me fala... 2013, perdão. 2023. Ai, eu tô meu indo Deus. de ano, década, entendeu? Você pensa, porra, não tinha nem Apple Watch na época, o cara já tava fazendo. Mas eu tô pegando uma média que eu acho interessante, porque eu não sei ler esses dados, né? O aplicativo me fala esses dados, eu falo, cara, legal a gente conversar sobre isso, até pra sacar qual que é. Então, assim, eu tenho um dado aqui, que o início do meu sono foi às 23h23, e o final do meu sono às 9h08. Foi um dia que eu dormi quase... Gente, que delícia esse dia, velho.
Eu dormi quase 10 horas. Nossa, que coisa boa. Não vou... Isso aqui nem é a minha realidade. Eu vou pegar um que eu dormi umas 8 horas. Eu durmo umas 8 horas. Aliás, 8 horas é saudável? E tem um tempo saudável pra dormir? Não. Depende de cada organismo, né? Mas uma média, assim, umas 8 horas. Na média, 8 horas. Tá, eu vou pegar aqui essa média de 8 horas. Aí, o que ele me fala aqui? Qual é o dado que o aplicativo me fala? Média acordado, 17 minutos. Ou seja, tempo que eu devo ter acordado no meio da noite, me revirei, me mexi, seria mais ou menos isso? O tempo de latência que chama, que é o tempo que você demora pra pegar no sono. Pegar no sono, que é o que você começa a entrar nas fases do sono. Entendi. O tempo médio de latência é 30 minutos. Então, tudo que for a menos que isso, até 30 minutos, tá dentro do normal. Ótimo. Tá ótimo. Nossa, 17 minutos pra cair no sono, ótimo. tá perfeito. Tá perfeito. Aí eu tenho 2 dados aqui, ó. Média de REM. O que é esse REM? REM. Isso. Então, assim, quando você entra no início do sono, tem a fase da latência, que é o tempo que você demora pra pegar no sono, e você entra nas fases... Só um pouquinho, Daniel. Volta pra mim aqui. Volta pra ela, Daniel. Vai lá. Não quer dinheiro? Podcast. Vai lá. Fala. Então, a fase não REM 1, não REM 2, não REM 3. Então, antes dessa fase não REM 3, aí que você entra na fase... depois, quero dizer, na fase REM. Que é a fase que você repara realmente o organismo. A fase que você produz hormônios, tá? Para homens, a testosterona se produz na fase REM. Por isso que a fase que você produz enzimas que quebram gordura, então por isso que está relacionado com a obesidade também, né? Então, assim, se você não dorme, sabe aquela história que vou dormir para emagrecer? Isso é verdade, porque se você dorme bem, você tem uma quantidade eficiente de produção de enzimas que quebram gordura. Se você dorme mal, você ganha peso, ou seja, você consome os alimentos e você acumula. Porque você não entra naquela fase que tem a quebra. Então, o meu sócio aqui do estúdio, que vai dormir 10 horas da noite normalmente, né, Daniel? Menos às vezes. Às vezes menos, e acorda às 7 e pouco, tá fazendo bem pra emagrecer. Exatamente. Isso é um processo fisiológico e faz bem no total. Então, essa fase REM seria essa fase é um primeiro estágio de sono? Não, é o último. É o último? Aham. Então, tem as não REM e depois a REM. Mas são ciclos. São ciclos. Você entra na fase REM a partir de uns 90 minutos após que você deita na cama para dormir, tá? Só que quem tem apneias acorda antes da fase REM, que é a fase de maior relaxamento. E daí então, não você faz. não chega naquela fase REM. Entendi. Aí não faz o sono você não produz hormônios, você não produz enzimas, você não descansa, teu cérebro não descansa. E, além de tudo, o teu organismo entra em desespero porque você tá sem respirar. Entendi. Então seria aqui, ó, uma média de REM aqui que ele diz 1h41. Aí eu tenho média de essencial. Você sabe me dizer o que é isso? Não sei. Não sabemos, porque esses aqui são dados aqui do iPhone, tá, gente? Aí assim, você que lute pra entender. Porque o que eu acho engraçado é que eles passam isso pra gente, mas não sabe, não tem a menor ideia do que tá falando. E média de sono profundo, 10%. Isso, então a média de sono profundo é de 20 a 25, a ideal. Você tem 10, então ficou um pouquinho aqui. Não, o meu sono profundo ele é terrível. Eu nunca consegui chegar na média de sono. Eu sempre é 10%, então, 8%. Então tá abaixo. Mas mesmo assim, minha esposa não reclama que eu ronco. Ela fala que muito de vez em quando, só quando eu tô extremamente cansado, eu ronco. Isso daí é normal. Mas eu não ronco. Então, assim, essa minha falta de sono profundo pode ser por N outros motivos, né? Então, assim, distúrbios do sono. Existem 80 classificações. Então, é muito distúrbio mesmo. Mas o que é o mais comum? É o ronco, a apneia, o bruxismo e a respiração bucal. Que são os 4 que realmente o dentista trata. Então, esses são os mais comuns, mais corriqueiros, que as pessoas mais procuram. Mas existem os outros, né? Então, todos os outros, né? De neuro, psiquiatra. Então, tá relacionado com o dia a dia, mas pode ter algumas outras funções neurológicas também atrapalhando essa questão, né? Ou simplesmente do dia a dia, ansiedade, enfim. O meu deve ser ansiedade, com certeza. Um ciclo de sono completo, desde você fechar o olho até você dar aquela acordadinha de noite, quanto tempo mais ou menos? Então, os 90 minutos, se você entra na fase do sono REM, isso vai ficar uns 20% ali do tempo e você já tem um micro despertar. Mas isso tem que completar esse ciclo.
Entendi. E tudo isso, a noite toda são de 4 a 5 ciclos. Aham. É isso que é o ideal, o eficiente, aquele momento que você realmente acorda de manhã, estou zerado, pronto para a guerra. Entendi. É assim que tem que ser. Deu algum problema, Daniel? Ah, tá. Desculpa, você falou um não. Desculpa, gente, tivemos um problema aqui. O Rodolfo falou um não. Eu pensei, meu Deus do céu. Então, de 90 minutos, o ideal, se eu vou ter uma noite de sono de 8 horas, eu vou passar aproximadamente por 5 ciclos desses, mais ou menos, para ter uma noite saudável de sono, legal e bacana. Muito bem. Eu tenho uma coisa que eu acho interessante aqui, que é afetar no metabolismo. A falta de sono, o sono ruim afeta o metabolismo e como que isso pode acontecer? Então, ele afeta, o metabolismo afeta como um todo, né? Então, assim, se você tem apneia, você tem uma glicose a mais do teu organismo que você não precisaria ter, sim. né? Você tem uma disfunção ali do oxigênio com o gás carbônico, né? Porque pela falta ali do oxigênio no momento da parada respiratória. Você tem hormônios também entrando em desequilíbrio. Então, todo esse processo, o teu organismo, ele vira um caos, né? Nesse momento das apneias. Mas, nós temos um exame, tá? Que ele detecta exatamente se a tua situação é normal, leve, moderada ou grave, né? Que é o exame de polissonografia. Uhum. Os relógios, enfim, né, os aplicativos, eles ajudam a dar um parecer para o paciente e, inclusive, já salvou muitas vidas, né, esses aplicativos. Então, às vezes, você está no meio da madrugada, dá um ataque cardíaco, enfim, alguma situação. Ele vai avisar. Ele avisa. Então, que bom, né? Hoje em dia temos esses acessórios que ajudam realmente. Mas o exame, ele de fato vai passar o diagnóstico certo de uma situação mais, vamos dizer assim, aqui te dá uma visão geral. Aí o exame que vai dar uma situação mais precisa de como está teu sono. E daí, a partir disso, a gente começa... Esse exame é o quê? Eu vou lá e durmo no teu consultório? Mais ou menos isso? Como é que eu faço esse exame? Então, tem as clínicas de sono. Eu tenho sensores também que você realiza o exame em casa. Então, eu te empresto o sensor, você faz o exame em casa e depois me devolve no outro dia. Porque esse negócio que eu fico imaginando de você ir num lugar, num consultório, num rolê pra dormir, é um negócio que eu acho muito esquisito, cara. Então, eu já tive muito paciente reclamando, passei frio, a cama não era confortável, tinha uma pessoa do lado que roncava mais que eu, né? Então, aquela situação que não é o mesmo que a sua casa. Não é que a sua casa, eu imagino que não seja o mesmo, você não vai conseguir talvez reproduzir aquilo que você normalmente reproduziria no seu ambiente, né? Exatamente, então por isso que eu tenho sensores mas fica a critério do paciente, né? Às vezes quer fazer pelo plano, enfim, os planos geralmente eles cobrem os que você faz na clínica. Né? Ou pode fazer com o meu sensor, que daí eu te empresto, né? E você devolve e faz no teu colchão. Não estraga, cuida. Exatamente. Você vai emprestar pro cara, pô. Emprestar, que você devolve isso? Nas mesmas devolve nas mesmas condições que você pegou. Escuta, como é que eu, que posso ser uma pessoa solteira, posso descobrir que ronco ou que tem apneia? Existe um jeito da pessoa saber disso? Então, é o exame do sono. Ou seja, se a pessoa não mora sozinha, ninguém falou nada, ela tem que ter... Então, tem que ir atrás. Do sono. Exatamente. Tem que ir atrás. Então, mesmo que eventualmente você durma com alguém que reclama, ou numa viagem, né? Que eu já tive pacientes mais de idade, que foram viajar com as amigas, né? E daí as amigas fizeram assim, você vai fazer um tratamento, porque senão a gente não viaja mais junto, né? E até então... ela sentia que roncava de vez em quando, mas não achava que era tão severo. Sim. Então, assim, identificou que você está dormindo mal, procure atendimento, né? Porque isso precisa de uma requisição médica ou de dentista para fazer o exame do sono. E no exame do sono a gente vai ver se a situação está, né, grave, leve, grave, gravíssima ou dentro do normal. Mas um sinal que sou solteiro, por exemplo, pode ser, sei lá, tô com sono durante o dia. Isso, muita sonolência, aquela situação que em qualquer momento que você vai assistir um filme, adormece no meio do filme, no trânsito, parou no semáforo, já pega no sono. Então, essas situações não são normais, né? Dificuldade de concentração, né? De memória. Isso para adulto.
tá? Tem situações que acontecem também em crianças, que daí já está mais relacionado às situações escolares. Então, a criança que é muito irritada, isso vale para adulto também, fica muito irritada, né? A pessoa que tá sem dormir direito fica muito briguenta, irritada, tem dificuldade de aprendizado, dificuldade de memória. Então, são situações que você pensa, né? Opa, tem alguma coisa errada, não tô normal. Né? Então, tanto para adulto, né, idosos ou crianças, né? Então, eu faço pré-atendimento desde criancinha a partir de 2 aninhos. Identificou o problema, procure atendimento. Quem ronca mais, a mulherada ou os homens? Então, a prevalência em literatura são homens mais de 40, tá? Mas tem muita mulher sofrendo disso também. Tá? Então, não é só uma questão só dos homens, tá? Mas em literatura, a prevalência maior realmente é de você. Sim, é nóis. É nóis. Pode dar um recado pra audiência. Estão ouvindo? Não estão ouvindo, então tá ao vivo. Mas fala aí. Eu acho uma puta sacanagem quem corta o barato do outro. Por exemplo, ela falou um negócio de viagem. Nunca mais vou viajar com você se você roncar. Tá certíssimo. Tá tudo errado. Nunca mais viajo se você roncar. Tá extremamente errado. Estraga toda a experiência de amizade. Porque... Então você não vai mais viajar comigo, eu sou extremamente divertido. Eu não teria problema, eu viajaria, tem problema. Eu só ia falar assim, cada qual no seu quarto. Isso, Mas eu vou lhe dizer que eu já tô numa idade, Fê, que de qualquer maneira, cada qual no seu quarto, entendeu? Se a pessoa roncar ou não roncar, porque, pô, eu tô com quase 40 anos na cara, vá se catar, dividir quarto. Eu tive uma situação de paciente que ele me relatou que ele foi dormir, né? Mas isso foi a trabalho, não foi a passeio, né? Que dividiu o quarto com uma pessoa, né, nova no trabalho, que realmente roncava muito. Só que, ao mesmo tempo, ele viu as apneias. Que é assim, parece que a pessoa morre e ressuscita várias vezes na noite. E ele ficou com medo do colega morrer. Ele disse assim, eu não quero ser testemunha, e foi dormir na recepção do hotel. Isso, em vez de acordar o colega e avisar, olha, você está com um problema, não. Ele falou, morra sozinho. Morra sozinho que eu não quero ser porque eu não estou nem aí. Que colega bacana. Mas ele ficou Gente com bacana. medo. Só que geralmente quando eu bebo muito. Isso, aí pior, sempre pior. Bebida. A vizinha de cima nota também. A vizinha de cima nota eu também. falei que os vizinhos reclamam. Misericórdia, Lucas. Calor, né? Porra, bicho. Aberto, né? Nossa senhora, a vizinha de cima reclama. Nervona. Mas eu acho que isso é um bom sinal pra saber que você está com problemas de sono. Quando a sua vizinha de cima reclama do Isso, seu não, ronco, é mais eu sério. não sei. Mas Eu acho que é um Ela sinal. tá do meu lado, ela falou, não tem como eu fazer, matar ela. Deixa eu cuidar disso. Tratamentos em geral. Então, tratamentos em geral, basicamente perda de peso, se, né, é a situação. Cirúrgico, se tiver alguma indicação de deficiência óssea, ou Só um problema de adenoide, ou... Tá dormindo. É que o rapaz que tá cortando o episódio também está dormindo hoje, sabe? Tá em mim assim, faz meia hora a câmera. Vai lá, volta pra mim. Então seria emagrecer. Então, emagrecer, se for o caso, né? Que tem pessoas que não têm necessidade. Cirúrgico, se for alguma indicação de otorrino, né? Então, assim, desvio de septo, adenoide, amígdalas hipertróficas, enfim. Ou questão de ortognática, que é você ter uma deficiência mandibular, né? Então, tem que fazer aquele avanço mandibular. Com a cirurgia. Crianças, a gente trata com ortopedia, né? Você faz estímulo do osso, ele cresce o suficiente. E nas formas mais conservadoras, seria o CPAP, que é uma máscara que você utiliza para dormir, que é de pressão positiva, então ela detecta com um aparelhinho. Quando o ar tá ficando escasso, ele joga um ar para dentro de você para desobstruir e você continuar respirando. E os aparelhos intraorais, que é o que eu trabalho. Então, são aparelhos de avanço mandibular. Então, ele libera a região que está obstruída. Então, evita o ronco e as apneias. Mas ele coloca como um cirúrgico isso, né? Não. É na boca que você utiliza só para dormir. Igual como se fosse um aparelhinho
ortopédico, né? Entendi. Então, você encaixa ele na boca, você vai ter um avanço e vai dormir tranquilo só durante o sono. Então não é tão Tem difícil, pacientes gente. que usam, Verdade. você pode morrer dormindo. É. Tô dando uma dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. Fica a dica. Não morra dormindo. Inclusive, acho que essa é a frase final desse episódio. Alô, você, não morra dormindo, né? Aproveite e faça um tratamento. Faça o seu serviço, Alessandra. Redes sociais, contato, e-mail, Facebook, Orkut, passe tudo que Nossa, tem. Orkut? Orkut, cara, porra. Eu também sou do tempo do Orkut. Orkut. Então, eu tenho o Instagram, tenho o site, né, que tem bastante informação, que é odontologiadosono.com. Tá? Que para quem quer buscar informação lá é o lugar. Tem o Instagram, tá? Que é doutora Alessandra KS, tá? Então lá posto muita coisa, posto muita informação também. Contato, né? O celular seria para quem quiser tirar informações via WhatsApp, né? Então seria o 41, né? 987769140. E eu acho que seria isso, né? Ótimo. Se você não conseguir entrar em contato com ela depois disso, misericórdia, né, gente? Passou o Zap, passou o Instagram, passou tudo. A dica para nesse momento que a gente tá chegando, né, que é final de ano, durma bem e não atrapalhe também o sono, né, das pessoas que vão participar agora desses momentos de férias, final de ano. Porque apesar da Alessandra ter falado que quem sofre mais é quem ronca, eu discordo veementemente. Eu acho que quem sofre mais... Nossa, eu penso, imagina a pessoa que ronca pra caramba dormir do lado, é difícil, difícil. Ninguém dorme, né? Então, hoje em dia tem até o divórcio do casal, né? Divórcio do sono, que acaba acarretando no divórcio do casal. Porque aí você começa a dormir, separado. Né? Separado, porque daí os dois não conseguem se enxergar de manhã porque todo mundo tá irritado. Um porque não dormiu bem por causa do ronco da apneia e o outro também não conseguiu dormir bem por causa do barulho. Então, para todo mundo acordar feliz. Muito bem. Essa foi a minha querida Alessandra. Você cuide do seu sono, durma bem. E eu termino esse episódio fazendo mais um ASMR.